Viúva em desespero pede ajuda e recebe proposta surpreendente, casada com o rancheiro. Maria olhou pela janela da pequena casa, observando os campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Parecia que o horizonte se confundia com as montanhas ao fundo, mas a beleza ao seu redor não a confortava. Era como se todo aquele esplendor se manifestasse apenas para lembrar sua dor. 2 meses se passaram desde a morte trágica de seu marido, e a vida não parava para lhe dar uma trégua. As lágrimas escorriam pelo seu rosto cansado, enquanto ela olhava Ana e Lucas, seus filhos pequenos, brincando inocentemente. O peso de uma responsabilidade insuportável a esmagava. Com dívidas se acumulando a cada dia, a fazenda da família, antes cheia de vida, agora parecia um campo de batalha, um lugar de luta, solidão e desespero. Eu não consigo sozinha, murmurou, a voz quase se perdendo no vento. Num ato instintivo, Maria decidiu que não poderia mais esconder seu sofrimento. No coração, ela acreditava que a comunidade a ajudaria como sempre fizera. Entretanto, ao pedir socorro, os olhares que encontrou foram mistos, compaixão de uns, mas críticas de outros. As fofocas que corriam pela cidade a atingiam como lâminas afiadas, provocando uma dor nova. Você não pode continuar assim, Maria, ouviu uma senhora dizer em tom de pena. Uma viúva com 2 crianças, parecendo pedir esmolas. O desespero parecia tomar conta da sua mente, sufocando qualquer esperança, mas inesperadamente ainda lhe restava um fio de coragem. Foi nesse momento conturbado que o rancheiro João se aproximou. Ele, com seu olhar profundo e fama de homem astuto, despertava tanto admiração quanto medo entre os moradores. Maria, disse ele com uma voz firme, eu quero ajudar você. A proposta que se seguiu fez seu coração disparar. Um casamento de conveniência. A perspectiva parecia absurda, mas a ideia de um lar seguro para Ana e Lucas a atraía como uma luz no fim do túnel. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A proposta de João parecia uma tábua de salvação, mas algo a impedia de aceitá-la. Logo veio à sua mente um turbilhão de perguntas. O que as pessoas diriam? O que significaria para ela e seus filhos viver um amor baseado em conveniência? Enquanto a cidade murmurava, um novo entendimento começou a florescer entre eles. Ela e João estavam mais conectados do que imaginavam, ambos com histórias de perdas que pesavam em seus corações. Mas o passado dele, escuro e cheio de segredos, a aterrorizava. Maria não conseguia ignorar seus instintos. As sombras do que havia acontecido com seu marido ainda a seguiam, e a ideia de confiar em João era como caminhar numa corda bamba. O futuro parecia nebuloso, e a verdade cruel. Era um dilema que a fazia questionar tudo, inclusive o que realmente precisava para ser feliz. E no silêncio daquelas noites em claro, as dúvidas apenas cresciam. O que ela faria em um casamento feito sob pressão? Dali para frente, a única certeza era que sua vida estava prestes a mudar de formas que ela nunca imaginou. A primeira luz da manhã entrou pela janela, iluminando o quarto onde Maria se encontrava em pé, perdida em seus pensamentos. Ana e Lucas ainda dormiam, envolvidos em suas cobertas, inocentes e alheios ao turbilhão que se passava na mente da mãe. O casamento com João, que na noite anterior parecia um destino promissor, agora soava como um peso a mais na sua já angustiada alma. Lá fora, o dia começa, pensou Maria, enquanto o canto dos pássaros a lembrava do que ainda poderia haver de bonito no mundo. Mas a realidade a puxava de volta, como as correntezas de um rio caudaloso. Como poderia ela construir um futuro ao lado de um homem que mal conhecia? Era uma escolha que não afetava apenas a sua vida, mas a de seus filhos também. Quando ela saiu de casa um pouco mais tarde, decidiu que precisava de um tempo sozinha para refletir. Caminhou por entre os campos, a brisa suave acariciando seu rosto.
Viu o girassol que havia plantado em memória do marido, e ao encostar sua mão na flor, um choque atravessou seu corpo. A vida continuava a acontecer ao redor dela, mesmo em meio à dor. De repente, João apareceu do nada. Ele se aproximou, seu olhar intenso fazendo o coração de Maria acelerar. Eu vim te buscar, disse ele sem rodeios. Buscar para onde? Ela se indagou, um misto de raiva e curiosidade na voz. Para conversarmos. Eu não quero que você tome uma decisão precipitada. Precisamos explorar o que isso significa para você e para mim. Maria hesitou. O rosto dela refletia a tempestade interna que se instalava. Era difícil acreditar que um homem como João poderia ser sincero em suas intenções. Ele era forte, habitava um mundo completamente diferente do dela, e sua proposta parecia carregada de influências e expectativas. E se você não gostar do que encontrar? Maria questionou, as mãos cruzadas na frente do peito, como se seu corpo quisesse protegê-la de uma vulnerabilidade indesejada. Eu só quero oferecer uma chance de recomeçar. Pense em Ana e Lucas. Seus filhos eram uma adaga em seu coração, uma lembrança constante de suas responsabilidades. Maria sabia que a ideia de viver de forma segura, mesmo que fosse em um relacionamento sem amor, a atraía. A imagem de seus filhos brincando em um lar estável piscou em sua mente. Mas, por outro lado, a sombra do passado, o eco das risadas de seu falecido marido, a mantinha refém de um amor que já não existia. João a observava, esperando por uma resposta que parecia não vir. Sei que o que eu estou propondo é complicado. Apenas te peço que não feche a porta antes de conhecer o caminho que ela pode abrir. O peso das palavras curtas fez Maria refletir. O que ela realmente desejava? O que de fato a fazia feliz? Enquanto sua mente girava, João deu um passo à frente, tentando aproximar-se. Ela recuou instintivamente, lembrando-se de que cada decisão importante sempre vinha com suas próprias correntes. Me dê um tempo para pensar, pediu Maria, a voz trêmula, mas decidida. É tudo o que eu peço, ele respondeu, seu olhar carregado de expectativa. Ela deu uma última olhada para o campo, sentindo as esperanças e medos colidirem em seu peito. O sol estava alto agora, e a vida pulsava ao seu redor, mesmo nas incertezas. O futuro ainda era nebuloso, mas algo dentro dela se acendia, uma pequena centelha de esperança. E assim, com o espírito dividido entre o passado e o futuro incerto, Maria tomou o caminho de volta para casa, cada passo ecoando como uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Mas o que ela não sabia era que outros segredos estavam prestes a ser revelados, e sua escolha poderia trazer consequências que ela jamais poderia imaginar. O sol já estava alto quando Maria voltou para casa, seus passos mais pesados do que antes. A ideia de João ainda martelava em sua mente, como o som de um tambor que reverberava em seu coração. Assim que entrou, encontrou Ana e Lucas na sala, os olhos brilhançando enquanto se divertiam com um jogo de tabuleiro. O sorriso de seus filhos parecia iluminar tudo ao redor, mas Maria, por dentro, estava em um turbilhão. "Oi, mãe!" gritou Ana, abrindo os braços para um abraço. Maria se forçou a sorrir, envolvendo a filha num aperto caloroso. "Oi, meu amor! Que jogo legal vocês estão jogando?" perguntou, tentando esconder a tempestade de emoções que a corroía. Lucas levantou a cabeça e, com um sorriso travesso, respondeu: "A gente está jogando aventuras na floresta. Você quer jogar com a gente?" A esperança nos olhos dele fez Maria sentir um aperto no peito. Como ela poderia lhe dizer que seu mundo estava em ruínas? A imagem de João invadia sua mente, como uma sombra que não a deixava em paz. Depois, tá bom, preciso de um tempinho para pensar. Maria se afastou lentamente, dirigindo-se à cozinha. As paredes estavam cheias de lembranças. O cheiro do café de seu marido ainda parecia pairar no ar. E as risadas deles, antes tão alegres, agora eram ecos de um passado que teimava em não ir embora. Ela se deixou cair em uma cadeira, enterrando a cabeça nas mãos. Se ao menos as decisões fossem mais simples. Enquanto isso, Ana e Lucas estavam na sala, conversando sobre cada movimento do jogo. O conforto da normalidade deles a fez dar um suspiro profundo. Mas a paz foi quebrada quando o telefone tocou, um som estridente no silêncio doloroso que a cercava. Com relutância, Maria atendeu. "Oi, Maria, sou eu, Cláudia." A voz da amiga soou calorosa, mas havia uma urgência que chamou a atenção. "Queria saber como você está. O que aconteceu com você e João?" A pergunta a fez hesitar.
Maria respirou fundo, sentindo a vulnerabilidade a apertar sua garganta. Eu estou pensando se devo me envolver com ele, sabe? É difícil. Cláudia, percebendo a hesitação na voz da amiga, prosseguiu. Sabe que eu estou aqui para o que você precisar, né? Mas, e se eu te disser que ouvi algo sobre o João? Pode ser importante. Do que se trata? Maria sentiu a tensão crescer dentro dela. Algo no tom de Cláudia a deixava inquieta. Ele tem um passado complicado. Algumas coisas que talvez você devesse saber antes de decidir. Um relacionamento não é apenas uma proposta de casamento. Tem que haver confiança, Maria. As palavras de Cláudia a atingiram como um raio. O que você quer dizer? Que tipo de passado? Sei que isso pode parecer estranho, mas ele já foi casado e a situação não terminou muito bem. Tem a ver com um incêndio e algumas pessoas que o ajudaram a se reerguer. Sabe como é? Coisas de ranchos. Maria sentiu o coração parar de uma vez. A sombra que a seguia agora parecia mais ameaçadora. Por que você não me disse isso antes? Eu só soube ontem. Tentei me informar porque achei que você precisava ter clareza. Essa é a última coisa que você precisa agora. Cláudia falava, mas a mente de Maria estava presa em outro lugar. Enquanto ela tentava processar as informações, a porta da sala se abriu e Lucas entrou, segurando um desenho que fizera. Seus olhos brilhavam de esperança. Mãe, olha o que eu fiz! É a nossa casa com a ponte sobre o rio. O desenho era simples, mas a pureza da visão da criança fez Maria sentir o peso das escolhas se intensificar. Ela olhou para o filho, lembrando-se do que realmente estava em jogo. Poderia arriscar essa felicidade? Lucas, meu amor, isso está lindo! Ela sorriu, mas era um sorriso carregado de preocupações. Diante de todas as reviravoltas, Maria se viu numa encruzilhada. Como lidar com a revelação do passado de João? As possibilidades pareciam infinitas, mas o medo gripava seu peito como uma corrente. Enquanto sua escolha se aproximava, o telefone tocou novamente. Desta vez, era João a ligar. Maria, preciso falar com você. Há algo mais que eu preciso te contar. A batida acelerada do coração quase fez Maria deixar o aparelho cair. O que mais ele tinha a dizer? Ela estava prestes a entrar em um caminho que poderia mudar tudo, mas era o sinal claro de que os segredos estavam só começando a ser revelados. O que viria a seguir? Maria sentiu um frio na barriga ao ouvir a voz de João do outro lado da linha. A urgência em suas palavras, a tensão que habita agora seu coração, tudo parecia uma armadilha preparada para prendê-la em um dilema sufocante. O que pode ser tão importante? Pensou, tentando manter a calma. Eu estou em frente à sua casa, Maria. Posso entrar? A pergunta ficou pendurada no ar, como uma espada de Damocles. O som de risadas de Ana e Lucas na sala contrastava com a tempestade que se formava dentro dela. Um momento, João. Deixa eu pensar. A pausa se arrastou, enquanto tentava alinhar seus sentimentos. Estou ocupada agora. Tenho as crianças. Tentou ocultar a fraqueza na sua voz, mas a incerteza escapava por entre seus lábios. Por favor, só 5 minutos. É sobre tudo o que você deve saber. A insistência dele soou como um eco de seu próprio medo. O que mais ele poderia ter a revelar? Maria fechou os olhos, respirando fundo, enquanto as memórias do marido falecido surgiam à sua frente. Era quase como uma traição estar ali, considerando outro amor. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de estar sozinha para sempre a aprisionava. Está bem. Ela hesitou. Só 5 minutos. Após desligar, Maria se levantou com o coração acelerado. Dirigiu-se à sala, onde as crianças estavam mergulhadas em seu mundo de fantasia. Olhou para eles, amparada por seu amor. Mas o peso do futuro não a deixava em paz. O que João queria? A resposta a isso poderia mudar tudo. Vou receber uma visita, tá? Avisou, tentando manter a expressão leve para não alarmar os pequenos. Ana e Lucas trocaram olhares curiosos, mas após alguns sorrisos e acenos, voltaram a prestar atenção no jogo. No entanto, quando ouviu a campainha, sua ansiedade cresceu ainda mais. O toque permaneceu firme e insistente em seus ouvidos. Maria abriu a porta lentamente e ali estava João, de cabelos bagunçados e olhar intenso. Oi, Maria. A voz dele parecia calma, mas os olhos revelavam preocupação. Oi, o que você tem para me contar?
A fraqueza da pergunta soou como um desafio. João hesitou um momento, respirando fundo. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras saíram como um sussurro, recheadas de um peso que Maria mal podia carregar. Eu cometi erros que gostaria de consertar, mas precisa saber a verdade. O silêncio entre eles era denso, carregado da tensão dos segredos não ditos. Ele começou a contar sua história, o casamento que houvera, a dor e a perda que o acompanhavam. Um incêndio? Ela não entendia. Mas olhar nos olhos de João, ver a sinceridade ali, a fez perceber que ele também carregava uma carga pesada. Eu me afastei para me concentrar em mim e me reconstruir, Maria. E não foi fácil, mas eu quero oferecer a você um novo caminho, um recomeço. As palavras causaram um turbilhão dentro dela. Um recomeço? Repetiu, tentando encontrar um sentido em meio à confusão. Sim, um recomeço. Desde que te conheci, minha vida mudou. E mesmo com meu passado, quero tentar algo com você. A sinceridade em seu olhar era inegável, mas como confiar em alguém que trazia bagagens tão pesadas? Maria sentiu seu coração acelerar. Seria essa a oportunidade que tanto esperava? Ou seria simplesmente mais um engano? Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela se obrigou a segurá-las. João, é complicado. Tudo isso, minha história, as crianças. Eu entendo, mas não posso desistir do que sinto por você sem tentar. A paixão fervia em suas palavras e a esperança brotava de sua voz. Maria se sentiu dividida entre a dor e a ascensão. O que decidir? Um grito de liberdade ecoou dentro dela, mas a responsabilidade era tão pesada. Poderia João ser o porto seguro que tanto desejava? Eu preciso de um tempo para pensar, João. Não posso me decidir agora. A resposta escapou como um sussurro involuntário, cheia de desespero e esperança. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho na sala a fez olhar rapidamente. Lucas estava na porta com o desenho na mão, irrompendo a confusão que dominava a conversa. Mãe, você vai brincar agora? Os olhos de Lucas brilhavam de inocência. A pergunta de Lucas atingiu Maria como um soco. Ali, diante dela, estava a verdadeira razão de todas as suas escolhas. Mas o que João poderia oferecer de verdade? Naquele instante, a balança entre passado e futuro parecia mais pesada do que nunca. Tô pensando, meu amor, tô pensando. Sussurrou enquanto voltava a fitar João, sua mente a 1000 por hora. Como poderia um recomeço ser tão complicado assim? Maria sentiu-se cercada por muralhas. João a observava, inquieto. O que ela decidiria? As grandes decisões estavam só começando e o caminho à frente prometia ser cheio de reviravoltas. Ela sabia que estava prestes a fazer uma escolha que poderia moldar seu destino e o de seus filhos, mas o que faltava para que o futuro finalmente se revelasse? Maria respirou fundo, tentando não se deixar abalar pela intensidade daquela situação. O olhar ansioso de João a fazia sentir como se fosse o centro de um furacão. O cenário familiar em volta dela parecia distante, quase como um eco de risadas infantis que agora soavam abafadas por suas incertezas. Lucas, com seu desenho em mãos, ainda esperava por uma resposta. O brilho em seus olhos inocentes contrastava profundamente com a tempestade de emoções através da mente de Maria. O que ela realmente queria? O desejo por um novo amor e a necessidade de proteger os filhos pareciam estar em uma batalha sem fim. Eu só posso pensar em você e nas crianças, João. Isso tudo é muito novo. Você está pedindo muito de mim e não sei se sou capaz. Suas palavras saíam entrecortadas, como se estivessem presas em sua garganta. João deu um passo à frente. Seu olhar estava intenso. Maria, eu jamais quis te pressionar. Eu só quero que você saiba que há um caminho diferente para nós dois. Um caminho onde podemos nos reconstruir juntos. Mas eu preciso que você confie em mim. Ela queria acreditar. A esperança é uma emoção traiçoeira. Por um lado, vinha como um sopro de ar fresco, vindo ao encontro do vazio que habitava seu peito. Mas ao mesmo tempo, era um risco, e Maria sempre teve medo de arriscar novamente. A dor da perda do marido ainda estava viva, marcada em sua pele como cicatrizes que nunca desaparecem. Olha, talvez eu esteja sendo injusta. Vou pensar sim, eu só não posso prometer nada a ninguém. Maria olhou para Lucas, que brincava com seus lápis de cor. Ele não deveria ser arrastado para essa confusão.
Ela precisava ser forte, tanto por ele quanto por Ana. Num momento de vulnerabilidade, Maria percebeu que a escolha dela não era apenas sobre ela mesma, mas sobre a segurança emocional de seus filhos. João assentiu lentamente, reconhecendo o peso que pairava. Entendo, eu vou dar o tempo que você precisa, mas quero que você saiba que estou aqui, caso mude de ideia. Ele sorriu de forma encorajadora. Mas o desespero estava oculto naquela expressão, como um escudo frágil. Obrigada, João. Agradeceu, mas uma parte dela queria que ele a puxasse para algo mais, que a tirasse desse lugar de dúvida e a colocasse em um caminho seguro, onde a incerteza não reinasse. Assim que João se despediu, Maria fechou a porta, sentindo o peso de sua decisão reverberar pelas paredes da casa. Era hora de se recolher, observar seus filhos e se permitir sentir o que vinha à tona dentro dela. Andou pela sala, sem saber se daria ou não o próximo passo em direção a uma nova vida. Ana a observava. A sensibilidade da menina parecia captar que tudo tinha mudado. Você tá bem, mãe? A preocupação no olhar de Ana fez Maria perceber que as crianças não eram somente um fardo, mas um farol, guiando-a a escolhas mais sábias. Estou sim, meu amor, só cansada. Maria sorriu, tentando trazer um pouco de alívio à tensão que a envolvia. As horas passaram lentamente, as vozes das crianças enchiam a casa, mas a mente de Maria estava longe. Nos dias que se seguiram, ela ficou pensando nos últimos acontecimentos. Cada mention de João na sua mente era um fio que a puxava para uma direção que se sentia cada vez mais tentadora. Mas ela sabia que o barco, agora, era seu e desejava navegar com segurança, mesmo que a possibilidade de um romance a atraísse. Quando finalmente encontrou um momento de silêncio só para ela, Maria pegou o celular e olhou para o nome de João. A dúvida a dominava. Seria possível se abrir novamente para um amor? Ou a dor era um terreno que ela não deveria reexplorar? Nesse instante, um som a interrompeu. Uma mensagem. Ela olhou para a tela e viu que era de João. Seu coração disparou. Curiosidade e medo a invadiram ao mesmo tempo. O que será que ele tinha para dizer agora? Maria, preciso te contar algo importante. Por favor, me dê uma chance de explicar. O peso daquela mensagem parecia um desafio. Era a hora de decidir se ela daria enfim o próximo passo. E que caminho seria esse? Maria hesitou, o olhar fixo na tela do celular, seu coração pulsando como um tambor. A mensagem de João era um convite à dúvida, uma porta que se abriu para um caminho desconhecido. Ela mordeu o lábio, a mente fervilhando de perguntas. O que seria tão importante a ponto de ele insistir que ela lhe desse uma chance? As crianças continuavam em seu mundo lúdico, alheias à tempestade emocional que decorriam no peito da mãe. Mãe, olha o que eu desenhei! Lucas gritou, exibindo com orgulho uma folha repleta de cores vibrantes. Era um sol radiante, com pessoas felizes ao seu redor. Uma representação do mundo que ele desejava. Ela sorriu, mas a verdade era que a imagem ressoava mais como um desejo do que uma realidade. Por mais que desejasse trazer alegria a seus filhos, uma sombra a seguia, lembrando-a da dor que tentava deixar para trás. O celular vibrou novamente, despertando-a da sua reflexão. Uma nova mensagem de João. Por favor, Maria, é sobre algo que pode mudar tudo para nós. Aquela frase reverberou como um eco dentro dela. Mudanças. Era isso que ela mais temia. Finalizando o que parecia ser um dia interminável, Maria decidiu que precisava de um instante para si mesma. Pegou uma xícara de café, sentou-se na varanda e observou o horizonte, onde o céu começava a ficar laranja com o pôr do sol. Era lindo, mas o espetáculo da natureza não conseguia apaziguar seu coração inquieto. Ela viu Lucas e Ana brincando na grama. A risada deles parecia um bálsamo, lembrando-a do amor puro que sentia pelos filhos. Mas e sua própria felicidade? O que ela realmente queria? Era justo para elas esperar que ela tomasse decisões com familiares espinhosas sufocando-a? Enquanto o céu mudava de cor, algo belo e assustador ao mesmo tempo, Maria decidiu dar uma chance a João. Ela o conhecia bem, e embora houvesse insegurança, havia também uma conexão que era inegável. O amor poderia brotar novamente, ou não, mas ela não podia saber se não tentasse. Após alguns minutos de reflexão, soltou um suspiro profundo e pegou o celular. Fez uma pausa, pensou nas crianças novamente e em como aquelas opções poderiam impactar a vida deles. Respondeu ao texto. Tudo bem, João, vamos conversar.
A resposta a trouxe um alívio momentâneo, mas logo o peso da decisão se instalou novamente. O que exatamente João queria? A mente dela voou para 1000 possibilidades, cada uma mais intensa que a anterior. O telefone vibrou mais uma vez. Obrigado, Maria. É mais sério do que você pensa. Posso passar aí agora? Ela olhou em direção à porta, onde as sombras criavam formas estranhas. Agora, pensou. Havia algo no tom dele que a deixou intrigada, uma urgência que não fazia parte da conversa anterior. O que poderia ser tão sério? Sim, venha, respondeu, sentindo o coração acelerar. As crianças correram até ela, seus rostos iluminados e curiosos. Quem vai chegar, mãe? Perguntou Ana com os olhos brilhando. Um amigo, respondeu Maria, tentando esconder sua própria ansiedade. O tempo parecia se arrastar até que a campainha tocou. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem para ouvir o que João tinha a lhe dizer. A expectativa do momento criava uma expectativa cortante no ar. Ao abrir a porta, Maria se deparou com João de pé, sério e determinado, como se estivesse na beira de um precipício. Ele tomou um fôlego profundo antes de começar. Maria, eu preciso te falar algo que pode mudar nossas vidas para sempre. Pode ser que eu tenha encontrado uma solução que pode ajudar você e as crianças. As palavras dele pairaram no ar. Uma promessa e um mistério, e Maria se viu presa entre a esperança e o receio. O que será que ele tinha para dizer? E como isso afetaria o visto dela sobre tudo o que já havia vivido? Maria sentiu que o mundo ao redor dela começou a girar lentamente. Olhando nos olhos de João, ela notou a intensidade das suas expressões. Havia uma mistura de determinação e uma carga emocional que parecia insuportável. Ele estava ali, e havia algo pulsando em sua voz, como se suas palavras fossem mais do que simples promessas. Uma solução? Como assim, João? Maria perguntou, quase sem conseguir suportar a tensão que a envolvia. Ele hesitou por um momento, buscou as palavras como se estivesse escolhendo uma chave para abrir uma porta. Eu andei pensando muito sobre a nossa situação. Eu sei que você tem lutado sozinha. E bem, eu não deveria ter me afastado. Meus sentimentos por você nunca foram embora. E eu encontrei algo que pode nos ajudar, afirmou, quase em um sussurro. As crianças correram para a sala, cercando Maria, que se sentia dividida entre a responsabilidade que tinha como mãe e a esperança que começava a brotar em seu peito. Mãe, posso dar a ele meu desenho? Lucas interrompeu, apontando com entusiasmo. Claro, amor, respondeu Maria, tentando equilibrar seu próprio turbilhão emocional com a inocência das crianças. Enquanto Lucas se voltava para João, oferecendo seu desenho colorido com grande alegria, João sorriu para ele e aquele pequeno gesto trouxe um resquício de leveza ao ambiente. Mas logo, a seriedade voltou. Maria, o que eu quero dizer é que encontrei uma oportunidade, um trabalho, no rancho da família do meu pai. Eles estão precisando de alguém para ajudar, e eu pensei que você e as crianças poderiam se mudar para lá comigo. As palavras dele a atingiram como um impacto súbito. Mudar-se? Para longe do que ela conhecia? A ideia de deixar a cidade, a vida que havia construído sozinha, fez com que sua respiração ficasse mais rápida. João, você está falando sério? Um rancho? Isso é apenas um sonho. Não, é uma chance verdadeira, Maria. O rancho tem espaço, um lugar bonito para as crianças crescerem. É um trabalho seguro e, claro, eu estaria lá para ajudá-la. A firmeza na voz dele era contagiante, mas Maria ainda sentia um nó no estômago. Aqui é a minha vida, ela sussurrou. As lembranças de sua vida anterior a atingiram. Os momentos de felicidade ao lado de seus filhos, os desafios, as vitórias e as lágrimas. Tudo parecia querer se aninhar mais perto dela. E se não der certo? E se for apenas outra ilusão? Questionou, buscando coragem para enfrentar o que estava se apresentando. Ele se aproximou, a expressão do rosto dele suavizando. Eu entendo o seu medo, Maria, mas e se for a resposta que você precisa? E se for a chance de um recomeço para nós? Pense nas crianças, um lugar onde elas podem ser livres, crescer felizes. Maria olhou para os filhos, que estavam agora envolvidos em uma conversa animada com João. Ele tinha razão em uma coisa: as crianças precisavam de espaço, de alegria e uma nova perspectiva. Mas isso deixava uma interrogação na sua mente. Ela estava pronta para abrir mão do que conhecia por um futuro incerto?
O sol tinha se escondido completamente, e agora, os primeiros astros começavam a brilhar no céu. Uma sensação de transformação pairava no ar. Percorrendo seu caminho emocional, ela sabia que a decisão era dela, e a cada segundo sentia-se mais ansiosa. João, eu preciso de tempo para pensar, finalmente disse, sem conseguir esconder a mistura de esperança e dúvida que carregava dentro de si. Claro, eu entendo, mas só quero que você saiba que estarei aqui, sempre. A sinceridade nas palavras dele a aquecia, mesmo em meio à incerteza. Maria fechou os olhos por um instante, sentindo a brisa fresca da noite em seu rosto. Aquele momento estava repleto de possibilidades, mas também de riscos. E agora, escolher o próximo passo significava enfrentá-los de frente. Ela se virou para observar as crianças, imaginando como seria essa nova vida. Os risos, as brincadeiras no campo e o cheiro da terra molhada após a chuva. Poderia ser tudo isso parte de um novo começo? Por um instante, a ideia lhe parecia mágica, mas antes que pudesse se perder em devaneios, a realidade se impôs novamente. O que será que eu realmente quero? O que isso significa para nós? Assim que a porta se fechou ao fundo, Maria percebeu que a conversa havia despertado não apenas suas esperanças, mas uma turbulência de emoções que ela não poderia ignorar. E a maior pergunta de todas se formou em sua mente. Estou pronta para mudar minha vida de uma forma que eu nunca imaginei? O que viria a seguir poderia moldar não apenas seu destino, mas também o de Lucas e Ana. Mas ao mesmo tempo que aquele caminho poderia trazer felicidade, ela precisava ter certeza de que havia mais luz do que sombra nessa nova jornada. Maria ficou ali, parada, observando o céu noturno que se espalhava majestoso sobre a cidade. As estrelas brilhavam intensamente, como se enviassem recados de esperança. Mas em seu peito, uma tempestade de incertezas se formava. Ela respirou fundo, tentando encontrar clareza em meio ao turbilhão. Olhando para os filhos, que estavam agora envolvidos em brincadeiras improvisadas no chão da sala, teve um pequeno alívio. Lucas ria alto, enquanto Ana se divertia imitando os sons dos animais. Aquela cena era tão simples e ao mesmo tempo tão preciosa. Aquele era o tempo que precisava ser protegido. Pergunte-se, Maria, sussurrou para si mesma. O que você realmente quer? Seu coração pulsava forte e suas mãos tremiam levemente ao lado do corpo. As memórias de João voltavam, entrelaçadas com nostalgia, dor e um desejo latente. Ela se lembrou de quando ainda estavam juntos, dos sorrisos e das promessas que tão rapidamente se desfizeram. Havia ainda amor ali, mesmo que adormecido. Quando o dia amanheceu, Maria se sentia um pouco mais decidida. Sentou-se com as crianças para o café da manhã, tentando manter a normalidade, mesmo que sua mente estivesse longe. Mãe, você se lembrou da nossa visita ao parque hoje? Lucas perguntou com os olhos brilhando. Lembro sim, filho. Vamos nos divertir muito. Ela forçou um sorriso para acalmá-lo, ao mesmo tempo que um pensamento perturbador se instalava em sua mente. Um futuro em um rancho. O que isso realmente significava? Enquanto as crianças se ajeitavam em suas cadeirinhas, Maria fez uma escolha. Vou visitar o rancho com João, decidiu em sua mente. Preciso ver com meus próprios olhos. Aquela decisão a fez sentir um misto de ansiedade e conforto. Um pequeno passo em direção ao desconhecido. O dia se arrastou, as horas pareciam tão longas quanto os dias. Até que, finalmente, chegou o momento de encontrar João. Ele havia prometido que a levaria para conhecer o rancho à tarde. A expectativa crescia no coração dela, puxando-a como um ímã. E quando o viu chegar, um frio na barriga a surpreendeu. Pronta? Ele perguntou, com um sorriso confiante que ainda fazia seu coração acelerar. Pronta, respondeu Maria, tentando soar mais firme do que realmente se sentia. Entraram no carro e a viagem começou. Enquanto dirigiam, ela olhou pela janela, observando a cidade se afastar. O asfalto de ruas conhecidas se transformava em estradas de terra, rodeadas por verdes campos. O ar fresco trazia um cheiro de novidade que a enchia de dúvidas e esperanças. Ao chegarem ao rancho, Maria ficou sem palavras. Era um espaço vasto e cheio de vida.
A natureza abraçava cada canto, e as crianças podiam correr quase à vontade. Os cavalos pastavam tranquilamente, e o som da água de um riacho próximo trazia uma paz inigualável. Ela imaginou os filhos explorando aquele lugar, rindo às gargalhadas, fazendo amigos entre os animais. Mas também se questionou se era o que realmente queria para elas. Olha, Maria, João a interrompeu durante suas reflexões. Aqui é onde a vida simples se torna especial, um lar, um lugar onde podemos ser família novamente. Ela olhou em seus olhos e sentiu uma conexão, mas a batalha interna permanecia. E se eu me ferir de novo, João? E se o passado se repetir? Sua voz tremia ao expor sua vulnerabilidade, e ele avançou, pegando sua mão. Todo recomeço traz riscos, mas também possibilidades incríveis. Vamos enfrentar isso juntos, como antes. Isso pode ser a nova chance que precisamos, respondeu João, com certeza e amor. Maria ponderou essas palavras. Uma onda de emoções a invadiu. E se tudo se transformasse em uma linda história de superação? Enquanto a luz do sol começava a se pôr, pintando o céu com cores vibrantes, a decisão estava lentamente se formando em sua mente. A imagem de uma nova vida ganhava força. Mas ainda havia algo que aprendia ao passado. O que ela escolheria fazer? E assim, enquanto o dia se transformava em noite, Maria se deu conta de que não estava apenas decidindo por si mesma, mas por todos que amava. Era uma noite cheia de promessas, mas também de incertezas. O que a aguardava no final desse caminho? A resposta poderia mudar tudo, mais uma vez. Maria respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se acumulavam em sua mente como nuvens escuras. O sol se escondia no horizonte, e ela sabia que aquele momento poderia ser decisivo. A conexão que sentia com João parecia um fio delicado, mas forte o suficiente para conduzi-la a uma nova vida. No entanto, havia um outro coração em jogo, o de seus filhos. Vamos dar uma voltinha, só nós três? Sugeriu João, percebendo que a empolgação das crianças precisava de um respiro. Lucas e Ana acenaram animadamente, prontos para explorar. Enquanto caminhavam, Maria ficou um pouco para trás, observando a alegria estampada no rosto dos filhos. Os risos ecoavam por entre as árvores, e ela se pegou sorrindo, mas o sorriso logo se desfez ao pensar no que realmente estava em jogo. E se tudo isso fosse um erro? Pensou. E se fosse apenas um sonho que pode se tornar um pesadelo? João notou a preocupação nas feições de Maria. Ele a puxou suavemente pela mão, atraindo seu olhar. Maria, eu sei que você está com medo, mas aqui é um lugar de recomeço. A vida pode ser mais simples e mais feliz. A gente só precisa dar as mãos. Às vezes, eu só queria saber se sou forte o suficiente para suportar mais uma mudança, disse ela com a voz embargada. Havia uma fragilidade naquele momento que a envolvia como uma brisa suave. João apertou sua mão levemente, como se dissesse que estava ali para ampará-la. Você é mais forte do que pensa, e eu estarei ao seu lado em cada passo. Não podemos deixar o medo nos aprisionar. Dê uma chance a este lugar, a nós. Os filhos já estavam longe, chorando de alegria ao encontrar um pequeno pomar de maçãs. Maria sorriu ao vê-los. A saudade de momentos simples misturou-se à esperança de um futuro melhor. Talvez eu realmente possa tentar, pensou. A noite caiu lentamente e as estrelas começaram a despontar. Maria decidiu que, ao menos naquela noite, deixaria as preocupações de lado. Estava ali com o homem que havia amado um dia e encarando o desconhecido. Voltando para casa, Maria se sentou com os filhos à mesa. Jantares em família sempre foram especiais para ela, atraindo todos para conversas e risadas. Era ali que tudo ganhava formato, que os laços se fortaleciam. Enquanto a refeição avançava, ela percebeu o calor familiar tomando conta do ambiente e decidiu compartilhar sua ideia otimista. Por que não pensamos em fazer uma pequena festa para dar boas-vindas ao rancho? Sugeriu, com um brilho nos olhos que encantou as crianças. Podemos convidar algumas famílias que moram por perto. Tenho certeza que será divertido. Ana pulou de alegria. Sim, mãe. Podemos fazer lições sobre os animais e as plantas. Vai ser incrível. Lucas concordou, já pensando em como poderiam decorar tudo. João sorriu, admirando a conexão que Maria criava com os filhos. Isso pode ser um ótimo começo para todos nós, disse, enquanto sua mão se encontrava com a dela, mais uma vez.
A ideia de uma festa trouxe uma leveza ao coração de Maria. Era um sinal de que estava se abrindo para novas possibilidades. Enquanto os planos tomavam forma, a esperança começou a florescer, e a dor do passado parecia um pouco mais distante. Mas no fundo, ela se perguntava: será que essa mudança seria realmente duradoura? O que aconteceria se o passado decidisse voltar e cobrir tudo com suas sombras novamente? Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Maria ficou acordada, olhando para o teto. Uma onda de insegurança a invadiu. Tudo parecia bem, mas a dúvida permanecia, como uma sombra à vigilância. O que aconteceria quando o sol raiasse novamente? Estaria preparada para os desafios que viriam? E assim, presa entre o desejo de recomeçar e o medo de se decepcionar, Maria sentiu que seu destino estava mais incerto do que nunca. O que será que a aguardava ao amanhecer? Maria acordou ao som dos pássaros cantando, a luz do sol filtrando suavemente pelas janelas. Era um novo dia, e com ele, a promessa de um futuro diferente. Os planos para a festa tomavam forma em sua mente, enquanto ela se levantava, a expectativa quase palpável. Olhou para os filhos ainda dormindo e sorriu. Lucas estava abraçado ao seu ursinho, enquanto Ana dormia com a mão sob o queixo, um pequeno semblante de paz. Por eles eu faço qualquer coisa, pensou Maria, sentindo o coração aquecer. O café da manhã foi repleto de sorrisos. Ana e Lucas mal podiam conter a empolgação ao falar sobre os detalhes da festa. Vamos fazer cartazes, sugeriu Ana, enquanto Lucas propunha a ideia de um concurso de dança. Maria sentia o brilho nos olhos dos filhos e sabia que aquilo era um bom sinal. Assim que o sol começou a subir, Maria decidiu que era hora de visitar João. Ele havia prometido ajudá-la nos preparativos para a festa. Ao chegar ao rancho, o calor da hospitalidade a envolveu imediatamente. João a cumprimentou com um sorriso caloroso e um abraço suave. Pronta para começar? Ele perguntou. Sim. O que precisamos fazer primeiro? Disse ela, sentindo-se revigorada. Juntos, eles começaram a organizar as atividades pensadas pelas crianças. Maria ficou impressionada com a facilidade com que João iluminava cada espaço. Ele era carismático e parecia que a alegria irradiava dele. Com o tempo, as inseguranças da noite anterior começaram a desaparecer, substituídas por uma nova esperança. Enquanto decoravam o espaço, ela sentia que a conexão entre eles se aprofundava. As interações tornaram-se mais naturais, os olhares mais longos e as risadas infinitas. Era uma sensação doce e nova, uma mistura de comodidade e expectativa. Mas Maria não podia escapar das perguntas que ainda agitavam sua mente. A festa finalmente chegou, com muitas famílias e crianças animadas. Risos e sorrisos se espalharam como flores brotando ao sol. Maria observou Lucas e Ana correndo pelo campo, fazendo amigos e brincando despreocupadamente. A felicidade deles era contagiante, e a imagem de vê-los assim encheu seu coração de gratidão. Mas então, em um momento de tranquilidade, Maria avistou um grupo de vizinhos conversando em um canto. Os sussurros e olhares lançados em sua direção escalaram a tensão dentro dela. O que estão pensando? Se perguntou repetidamente. A insegurança começou a se infiltrar novamente. Será que João seria capaz de protegê-la e a seus filhos do julgamento e das vozes da cidade? João apareceu ao seu lado, percebendo sua preocupação. Está tudo bem, Maria? Você parece distante, ele disse, colocando uma mão em seu ombro. É só. O que as pessoas vão achar disso tudo? Meu passado ainda pesa, João. Sua voz tremia ao expor sua vulnerabilidade. Deixe o passado para trás. Olhe ao redor. As crianças estão felizes. Você está criando novas memórias com elas. E isso é o que importa agora. As palavras de João cicatrizaram um pouco da insegurança que a afetava. Nesse momento, ela percebeu que estava estendendo suas próprias correntes limites ao futuro. Tomar um risco poderia significar um novo começo. No meio da festa, João a puxou para dançar. Vamos aproveitar a vida, Maria. Uma nova oportunidade sempre vale a pena. Essa energia leve começou a dissolver o medo em seu coração.
Enquanto dançavam, Maria sentiu as dificuldades do passado se dissiparem gradativamente. Ele a girou e ela soltou uma risada despreocupada, sentindo as baterias recarregando. Quando ficou sozinha num canto, observando os filhos brincando e ouvindo as risadas ao redor, Maria fez uma escolha. Decidiu que não iria deixar que o passado moldasse seu futuro. Chegou a hora de me permitir ser feliz novamente, pensou, com um sorriso nos lábios e um brilho nos olhos. Naquele instante, ao lado de João, ela percebeu que as barreiras que ergueram seu coração podiam ser demolidas. Maria estava pronta para aceitar o amor e a vida de um jeito diferente, e isso deixou sua alma leve. Oi, Maria, você está linda! Uma vizinha aproximou-se e as palavras dela fizeram Maria ficar surpresa. Aquela simples interação trouxe uma sensação instantânea de pertencimento. Como no decorrer da festa cada momento parecia se entrelaçar com memórias felizes, a ideia de recomeçar cada vez mais se consolidava. E claro, ainda havia incertezas a serem cumpridas, mas uma nova força começou a vazar através dela. Maria estava finalmente aceitando a beleza e a dor da transformação. Quando as luzes começaram a brilhar e as risadas ecoaram no ar, Maria olhou para João. Viu um futuro ali, cheio de novas promessas e recomeços. Os filhos estavam felizes, e o amor começava a brotar novamente. O que antes parecia distante e impossível agora parecia alcançar seus braços com uma força abraçante. E assim, com o coração aberto a novas experiências, Maria decidiu que o melhor ainda estava por vir. Este pode ser nosso lar, João, e estou disposta a acreditar que juntos podemos construir essa história. O sorriso vitória dela iluminou a noite, como as estrelas que brilhavam no céu. E ali, entre risos e promessas, Maria encontrou a coragem essencial para recomeçar. O futuro não era mais um peso, mas uma dança vibrante de possibilidades e amores. Um novo capítulo se desdobrava à sua frente, e a vida estava apenas começando. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar muito. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais. Um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. É hora de apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem essa importância.